Paz do Senhor, uma boa tarde para os irmãos. Na noite de ontem, tive a oportunidade de estar falando um pouco da palavra de Deus com os irmãos da Igreja da Libertação em Jesus Cristo, que fica localizada ali no bairro Bom Sucesso. Está sob a direção aí do nosso amigo pastor Wender. E na ocasião nós falamos sobre a doutrina da eleição. Nós usamos por base aí para nossa meditação o texto de Romanos capítulo 9, o versículo 11 especialmente, que diz que todavia antes que os gêmeos nascessem ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Há alguns pontos que nós podemos observar nesse texto bíblico, sendo o primeiro deles bem no princípio do versículo 11, que é: todavia antes que os gêmeos nascessem. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra gêmeos, que, como nós bem entendemos, vem indicar que entre eles não havia diferença significativa com relação à sua aparência. Ou seja, aparentemente não havia divergências significativas de um para o outro quanto ao aspecto físico. Isso já traz para a gente uma importante reflexão acerca de que o fator estético, a aparência, não foi levado em conta por Deus quanto à eleição, quanto à escolha divina. Deus não escolheu pela questão estética ou pela aparência de ambos, tendo em vista que eram gêmeos e tendo em vista que não havia divergências significativas para que Deus escolhesse um ou outro com base no aspecto físico. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção e já deixar de forma explícita para o nosso entendimento que Deus não escolhe ninguém com base no seu estereótipo, com a sua aparência, com a sua estética. Deus não trabalha com um aspecto de aparência. Deus não trabalha com essa ideia de aparência. E pelo fato de serem gêmeos, Deus deixa isso bem claro para nós. Não havia diferenças significativas no seu aspecto físico. Então, logo, nós podemos afirmar de forma clara que não havia como Deus escolher por base na aparência. Deus não escolheu um e rejeitou a outro por causa da sua aparência. Esse é o primeiro ponto que nós podemos observar aqui. O segundo ponto que nós podemos observar nesse texto bíblico é que foi antes que eles nascessem. Ora, se eles ainda não haviam nascido, nenhum deles havia contribuído realizando obras boas ou más, para que Deus levasse em consideração as boas obras de um para o escolher e as más obras de outro para o rejeitar. Deus os escolhe antes que qualquer um deles tivesse obras, seja para o bem ou para o mal, seja para aceitação, seja também para rejeição. O propósito de Deus, segundo a eleição, não leva em conta as obras dos homens. Deus não escolheu ninguém. Deus não escolhe ninguém desde os tempos eternos por conta das suas obras. Bem, por isso nós podemos afirmar que a escolha de Deus se deu desde a eternidade, tendo em vista que nenhum de nós ainda existíamos e, consequentemente, não teríamos obras boas ou más para contribuir ou influenciar, vamos dizer assim, Deus na sua escolha. Deus nos escolhe
sem levar em consideração as nossas obras, tendo em vista que Ele nos escolheu antes que existíssemos. Então, nossas obras não foram levadas em conta no processo da eleição. Deus não nos escolhe pelas obras. Deus nos escolheu para as boas obras. O fato de Deus ter nos escolhido nos leva a produzir, a praticar essas boas obras, e não o contrário. Então nós vamos perceber que Deus deixa claro que o aspecto físico e também as obras não foram os pontos utilizados por Deus para influenciar na sua escolha. Deus não elege ninguém por aparência. Deus não elegeu ninguém pelas suas obras. Ele nos escolheu antes que tivéssemos obras positivas ou negativas, para podermos contribuir positivamente ou negativamente para a nossa escolha. Com isso, nós podemos presumir que a causa da eleição não se encontra na pessoa que foi escolhida, mas se encontra em Deus, que é quem escolhe. A causa da nossa eleição, bem como a causa da preterição de alguns, da rejeição, ou simplesmente de Deus ignorar algumas pessoas, deixando no seu estado natural, ela não se encontra no indivíduo em si, mas ela se encontra em Deus, que é quem escolhe. A causa da eleição não se encontra no objeto que é escolhido, mas sim em Deus, que é quem escolhe. E o autor bíblico, Paulo, ele vai evidenciar essa questão das obras, dizendo no versículo 12, que não por obras, mas por aquele que chama. E no versículo 13, ele vai dizer que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. E o fato de Deus ter amado um e rejeitado a outro, antes que os mesmos tivessem nascido, antes que os mesmos tivessem praticado obras boas ou más, para influenciar na escolha divina, Deus ele demonstra acima de tudo também nesse texto um sentimento de amor por um e ódio por outro. Logo nós vemos também que a causa do amor divino, bem como a causa do ódio divino por algum indivíduo, não se encontra no indivíduo em si, mas se encontra em Deus. Em Deus se encontra a causa para amar um e preterir outro. A causa se encontra especificamente em Deus, não em nós mesmos. É obra da soberania divina, do exercício da liberdade divina de escolher quem Ele quer e de rejeitar quem Ele quer. O mais importante é compreendermos que nós não participamos ativamente do processo da escolha divina. Tudo passa pela soberana vontade de Deus, que é quem escolhe desde os tempos eternos aquele que Ele deseja salvar e aquele que Ele deseja deixar no seu estado natural, ou como Paulo vai dizer um pouco mais adiante, ainda no capítulo 9 de Romanos, os vasos de ira, preparados para a perdição, que Deus tem o desejo de manifestar sobre eles a sua ira. Mas também há aqueles utensílios que a Bíblia chama de vasos de misericórdia, que para a glória Deus preparou de antemão. Da mesma forma que Deus tem o desejo de manifestar sua ira sobre alguns, Ele também tem o desejo de manifestar a sua misericórdia sobre outros. E esses outros sobre os quais Ele deseja manifestar a sua misericórdia é que a Bíblia diz e chama de eleitos, que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Compreenda essa palavra, receba essa palavra de modo simples, sem ser simplório, mas entenda um pouco da doutrina da eleição. Eu agradeço sua atenção, que Deus te abençoe.